Esse é o Tribconscast, tributário para contadores. Meu nome é Luciana Ricó, jornalista, e eu estou com meus colegas Pérez Andrade e Marcelo Massaro. Oi, Pérez. Oi, Marcelo. Olá, Luciana. Olá, Marcelo. No Tudo bem? programa de hoje nós vamos tratar sobre um marco histórico, que é a reforma tributária que foi sancionada agora em janeiro e virá a Lei Complementar 214 de 2025. E essa reforma ela promete transformar o sistema tributário brasileiro e impactar profundamente a economia e a sociedade. E aqui comigo, Marcelo e Périson, nós vamos começar então. Périson, qual que é a importância dessa reforma no cenário atual? Luciana, Marcelo, tudo bem? Reiterar aqui o cumprimento. Essa reforma, ela realmente é histórica. A gente discute no Brasil reforma tributária há 40 anos e é importante que ela tenha sido feita e tenha sido uma reforma bastante técnica, né? Embora não tenha sido a reforma ideal, como muitos dizem, ela é uma reforma bastante avançada para a situação, principalmente que nós nos encontrávamos, de conflitos entre entes federados, discussões sobre a participação dos estados, municípios na arrecadação federal, e para uma situação em que é criado praticamente um novo federalismo, quando, como gosta de definir o professor Eurico Santi, que é um dos intelectuais juristas tributários que encabeçou essa reforma, junto com o professor Nelson Machado e tantos outros. Bom, essa reforma ela vem substituir 5 tributos, 3 federais, um estadual e um municipal, por 2 tributos. O IBS, Imposto sobre Bens e Serviços, e a CBS, Contribuição sobre Bens e Serviços. A principal característica desse sistema é que ela acaba com uma dicotomia que existia entre tributação de serviço, tributação de circulação de mercadoria, em que você tinha um sistema constitucional bastante rígido quanto a competências tributárias e bastante restrito quanto ao atingimento de situações que a modernidade criou, né? Hoje, prestação de serviço, fornecimento de mercadoria, eles se confundem principalmente com a economia digital. Então ele acaba com essa dicotomia e estabelece uma tributação sobre operações onerosas com bens e serviços e considerando dentro disso até direitos, né, muitas vezes, ou formas de consumo e de fornecimento de bens e serviços que a modernidade criou. Isso promete pelo menos acabar com a guerra fiscal entre as unidades federadas, né, criando um sistema onde nós temos um IVA, um Imposto sobre o Valor Agregado dual, estadual e federal, e onde isso tudo é negociado, estabelecido de forma republicana num comitê gestor. Essa reforma ela também vem trazer o que tanto ansiávamos, que era a neutralidade tributária, né? Que neutralidade tributária é você tomar decisões econômicas independentemente do tributo que está sendo cobrado, né? A sua decisão não ser necessariamente influenciada pelo tributo. Embora neutralidade plena seja uma utopia, a verdade é que essa reforma pretende trazer uma neutralidade e uma transparência maior, onde a carga tributária ela é cobrada por fora, não mais por dentro, e ela é plenamente, vamos dizer, absorvida a cada etapa do processo econômico, de forma que a carga total seja suportada pelo consumidor final, que é o efetivo contribuinte desse tributo. E ele vai saber exatamente quanto de tributo tem naquele produto ou serviço consumido, né? Se tornando, assim como o professor Luiz Eduardo Schoerer, que esteve conosco, um contribuinte cidadão, onde ele, sabendo efetivamente qual é a carga tributária, ele pode exigir, quer dizer, o nível de serviço público que está sendo prestado é razoável, é condizente com aquela carga tributária ou não. E também ela vem pretender ser uma reforma tributária que vise a simplificação do sistema, racionalização, diminuição de obrigações acessórias. Embora não tenha sido a reforma tributária ideal, todos concordam que foi uma evolução muito importante. E você acha, Marcelo, que vai haver um aumento da carga tributária? Porque eles falam em uma alíquota padrão de 26,5%.
Qual que é a sua visão? Luciana, essa é uma questão sensível, né, de discussão. Na verdade, foi criada uma alíquota padrão de 26,5%, mas na verdade ela corresponde às duas alíquotas somadas, do IBS e da CBS. O IBS 17,7% e o CBS 8,8%. Assim, de acordo com as estimativas do governo, não teve um aumento da carga tributária, até porque era um dos pilares do Congresso, na aprovação da reforma, que ela fosse aprovada sem o aumento. É claro que quanto mais você concede benefícios, você acaba tendo um aumento na alíquota. Então, posteriormente também, se você tiver uma redução de benefício, você também vai conseguir ter uma redução da alíquota. Mas assim, o ponto apesar de uma alíquota padrão, também o sistema ele não ficou fixado numa alíquota única, como em alguns outros sistemas que utilizam o IVA também. Na verdade, uma alíquota padrão que ela vai concorrer com outras 3 alíquotas que foram criadas, né? Então, primeiro a gente pode falar que a gente tem uma alíquota zero, que é uma alíquota zero que foi criada para os produtos da cesta básica alimentar. Isso foi uma questão que o governo colocou como uma forma de proteger aqueles de baixa renda, ter uma proteção nutricional, receber os alimentos, ter condições de pagar e não tributar essa cesta básica, né? Além disso, foi criada uma alíquota reduzida, no percentual de 70% da alíquota padrão, tá? Então, uma redução de 30%. Essa atinge profissionais liberais, que são aqueles que estão em conselhos profissionais, né? Então, aqui a gente pode citar, são 19 setores que estão submetidos a essa categoria, mas aqui a gente pode citar alguns que mais de destaque, como advogados, administradores, os contabilistas, economistas, todos esses estão, assim como outras categorias. E, por fim, a gente tem uma alíquota que eles chamam de alíquota favorecida. Essa corresponde a 40% da alíquota padrão. Então, teve uma redução de 60% dessa alíquota principal. E essa se aplica a bens e serviços que foram expressamente definidos pela própria Constituição, na emenda constitucional. Ele atinge 13 áreas, tá? E para não falar de todas, as que têm mais destaque nessa alíquota reduzida são serviços e bens relacionados à educação, saúde, medicamentos e dispositivos de acessibilidade para pessoas com deficiência. Eu acho que é importante também, que foi um avanço legal, mas além disso também atinge produções nacionais artísticas, jornalísticas, produtos agropecuários, enfim, uma gama de serviços e bens que ficou definida pelo projeto agora aprovado da lei complementar. E o imposto seletivo, Pérez, como é que se encaixa nesse novo sistema? Bom, Luciana, importantíssima a sua pergunta, né? A tributação do consumo, então, ela foi definida pela substituição de 5 tributos por 2, o IBS e a CBS, e um terceiro, que é um tributo regulatório, mas também com uma alta capacidade de arrecadação, que na verdade vem substituir o IPI, né, que vai subir, exceto em relação aos produtos produzidos na Zona Franca, como vai ser comentado mais à frente. Mas o IPI ele tem uma importância de arrecadação que foi transplantada para o imposto seletivo. O imposto seletivo no exterior ele tem uma conotação muito diferente, né? Assim como no exterior, a intenção do tributo é tributar bens e serviços danosos à saúde ou ao meio ambiente. Então, tributar mais gravosamente esses insumos e, conforme a maior essencialidade ou a menor nocividade, isso ser tributado com uma carga menor ou não ser tributado. Muito bem. Essa é a ideia por trás de tudo. Mas a verdade é que a reforma não podia levar a uma diminuição de carga tributária, porque o Estado não pode abrir mão de arrecadação nesse momento, nem aumentar a carga tributária. Então, se aproveitou a ideia do imposto seletivo e se fez uma verdadeira substituição do IPI, mas com atenção a esse princípio geral, né, que em alguns itens acaba sendo não realizado, né? Vê-se que a intenção realmente é a tributação, a substituição mesmo da tributação do IPI, sem uma atenção maior a essa função regulatória e protetora do meio ambiente ou da saúde pública.
E de que maneira que o consumidor final vai ser impactado por esse imposto seletivo? Bom, ele vai ser impactado na medida em que consumir itens que são tributados por esse imposto seletivo, ele vai ter uma carga tributária maior e espera-se, né, ou então, se é vamos dizer, um desejo, que isso desestimule o consumo, que muitas vezes sabe que não acontece, né? Isso tem até um efeito inverso em algumas situações, em que vai se procurar, o consumidor vai acabar procurando um produto sem aquela tributação e que lhe prejudica a saúde, como é o caso do cigarro contrabandeado. Bom, mas essas são questões que vão ser debatidas. A ideia central é essa: proteção ao meio ambiente e à saúde, desestimular o consumo de produtos que impactem a saúde ou o meio ambiente e influenciar a decisão do consumidor. E Marcelo, como é que vai funcionar o cashback, que é uma das grandes novidades dessa reforma? O cashback é uma novidade bastante interessante, Luciana. Ele é uma mudança de paradigma, porque num regime que a gente tinha antes, a cobrança do imposto era feito com benefícios para aqueles que têm menor renda de uma forma genérica, digamos assim. Ou seja, se definia pela seletividade aqueles bens que seriam bens que a população mais vulnerável necessitaria para a sobrevivência e aplicaria a ele um benefício tributário, consequentemente, então beneficiaria essa parcela da população. A questão é que da forma como era feito, ele também acabava tendo um efeito contrário, porque ele também concedia esse mesmo benefício para a população de maior renda que também consumia esses mesmos bens e serviços. Então é uma mudança de paradigma. Por quê? O cashback vai permitir uma tributação focalizada de acordo com a renda. Então, o contribuinte de menor renda, independente do bem ou serviço que consumir, ele vai ter direito a esse benefício, uma isenção do imposto, e, consequentemente, ele vai ter de volta aquele imposto pago nessas aquisições, tá? A questão maior do cashback, na minha opinião, é que ele ficou restrito para a população que está dentro do CAD único, de rendimento de até meio salário mínimo. Eu acho que é uma evolução importante, de qualquer forma. A gente já teve resultados positivos mesmo para essa categoria de população, dentro de um sistema que foi feito no Rio Grande do Sul, que foi muito parecido do que agora o governo federal está implementando. Então, teve números positivos de redução da regressividade desse imposto. Mas, de qualquer forma, na minha opinião, ele pegou um grupo muito reduzido de pessoas. Ele poderia ter sido um pouco mais amplo, porque não só aquela pessoa em estado de miserabilidade que deveria ser beneficiada, mas existe uma população de baixa renda também que não está no CAD único, que também acabou ficando fora desse cashback. E o split payment, como é que vai ser a implementação? Quais os desafios que estão envolvidos nisso? O split payment é um mecanismo revolucionário também, na verdade, porque você está substituindo a forma de cobrança do imposto. Então, isso já era utilizado, por exemplo, pelos marketplaces, digamos assim. Quando você fazia compras, eles dividiam a parte do pagamento que o consumidor fazia de acordo com a plataforma, o fornecedor. O próprio sistema já permitia fazer isso. A administração tributária importou isso e dessa forma o sistema agora vai automaticamente separar a parcela que é do imposto e já recolher esse tributo diretamente para a administração tributária. Então, sem dúvida, isso para fins de arrecadação, de fiscalização, é um avanço enorme, porque permite que evita, na verdade, a falta de recolhimento de tributos, às vezes aquelas situações que declarava e não pagava, enfim. Agora a gente vai ter um terceiro que vai ser responsável pelo pagamento. E, Pérez, com relação à simplificação do sistema, você acha de fato, como é que vai se dar essa simplificação na prática? Bom, Luciana, a simplificação, é óbvio que ela não é aquela esperada. Muito se criticou nessa reforma porque ela é uma reforma que envolveu uma legislação densa. Nós estamos mudando uma realidade vivida no país em termos tributários. A última reforma é da década de 60. Então há uma dificuldade muito grande em aprender um novo sistema e por isso
o período de transição é tão importante. Né? Mas em termos de simplificação, nós vamos ter a substituição de de milhares de legislações estaduais e municipais por um número bem menor de normas. Então, acredito que com o tempo, depois de de um início um pouco trabalhoso para se adaptar a esse novo regime, nós chegaremos a uma simplificação efetiva, numa racionalização maior do sistema. Temos também aí um desafio bastante grande que é tecnológico, né? A legislação é muito moderna em termos de sistema de fiscalização, sistemas de operacionalização, né? De distribuição do dinheiro arrecadado. Isso vai envolver aí um investimento em tecnologia por parte das empresas e um apoio do governo, principalmente para aqueles empresários menores que não podem arcar com um sistema tecnológico tão dispendioso. Também há uma dúvida grande como vai se dar a fiscalização disso, ainda está em fase de aprovação, a lei complementar que define o novo processo administrativo tributário, tem questões já colocadas ali que levam a dúvidas quanto à simplificação e à segurança do processo de fiscalização e o devido processo legal administrativo. Mas acredito que também, depois de um período inicial de aprendizado, isso deva chegar a uma simplificação, porque nós vamos substituir tribunais administrativos de todos os entes federados por tribunais federais, que vão ser competentes pela análise dessa matéria relativa ao IVA dual. Né? Como isso vai se dar efetivamente, acho que vai ser um desafio. Mas depois, como foi nos outros países, Índia, Austrália, que enfrentaram uma reforma tributária recente tão intensa como a nossa. Mas acredito que no final chegaremos a uma simplificação. Talvez não a esperada, mas bem melhor do que o que temos hoje. E Marcelo, com relação à transição para esse novo sistema, você pode falar um pouquinho como é que vai ser as etapas e o cronograma de implementação? Claro, Luciano, a gente tem evidentemente, como o Perisson falou, não pode ser do dia para a noite que isso vai acontecer. Então, a gente tem um cronograma extenso aí até efetivamente a gente estar com a reforma completamente implementada. De qualquer forma, começa desde já. Isso é importante para todo mundo saber. Agora a gente teve a sanção em janeiro da lei complementar e agora durante o ano de 2025 a gente já começa a ter as mudanças no layout da nota fiscal eletrônica para já incluir também esses novos tributos que surgiram, né? Ano que vem, 2026, começa a implementação experimental da CBS e UBS, mas ainda vai ser cobrado com alíquotas simbólicas, tá? 0,9% para o CBS e 0,1% para o IBS. Nessa fase a gente não tem um recolhimento efetivo. Na verdade, a ideia aqui é identificar falhas e o governo fazer os ajustes necessários para uma efetiva implementação, que vai começar em 2027, aí sim com uma cobrança efetiva da CBS primeiro, substituindo o PIS, COFINS e o IPI, e também o imposto seletivo que o Perisson já conversou um pouquinho com vocês. Agora, 2029 só que aí entra em vigor o IBS. O IBS é um pouco mais complexo porque você envolve administrações estaduais e municipais, muito mais administrações, por isso demora um pouquinho mais e aí vai substituir definitivamente o ICMS e o ISS. E 2033 que ocorre a extinção total dos tributos antigos e aí a gente tem uma implementação plena da CBS e do IBS. E você acha, Perisson, que essa transição gradual ela vai ser suficiente para mitigar impactos que vão acontecer naturalmente nas empresas e no governo? E como é que as empresas estão se preparando para essa mudança? Bom, Luciana, se vai ser suficiente eu não sei, mas vai ser necessário que as empresas se implementem dentro desse prazo. É desafiador porque vai implicar investimentos tecnológicos, tanto das empresas como do governo. Vai envolver treinamento de pessoal, né, que já está sendo treinado, e daí a importância da gente debater isso abertamente nesse programa, em vários outros, e vai envolver muita transparência. Né? Os desafios, os problemas vão surgindo, é próprio de um regime democrático também que pleitos sejam feitos ao longo do caminho. Regime de transição serve para isso.
para irem sendo aparadas arestas, problemas que não eram antevistos e que surjam possam ser discutidos e debatidos com transparência e também com boa fé, acho que de ambas as partes. Pereson, eu acho importante também destacar a questão que as empresas já precisam começar imediatamente a se preparar, né? Com certeza. Com isso, porque você pode, deixando isso para a última hora, elas podem ter grandes dificuldades de operacionalização desse sistema e, de fato, a gente já começa com isso já no ano que vem, né? Então, o tempo está correndo. E vai lembrando que isso vai impactar a operação de todas as empresas, vai haver mudança de carga tributária, vai haver aumento para alguns setores, quer dizer, o período de transição ele vai servir para verificar quanto que isso vai impactar ou não, né? Será que vamos ter uma neutralidade? Os setores mais afetados vão poder reclamar, vão poder colocar seus argumentos, e as empresas efetivamente têm que começar a investir em treinamento do seu pessoal e preparação das suas áreas, para definir quais vão ser os preços dos meus produtos e serviços, tendo-se em conta a diferença de tributação. A gente vai discutir em outros programas um pouco mais objetivos a determinados segmentos, a determinados setores, quer dizer, quem está no Simples Nacional, o que vai acontecer ou não, quem trabalha no setor imobiliário, quem trabalha com plataformas digitais, tudo vai se alterar. Isso tem que estar sendo pensado antes até do início da fase de transição. E você acha, Pérez, que o governo está pronto para dar suporte nesse período de transição? Olha, o governo está bastante preparado, né? A reforma só foi possível... Quais medidas de apoio que ele vai oferecer? Com certeza. O governo ele tem sido bastante aberto a ouvir a sociedade civil e a se manifestar sobre as questões que são colocadas, com consultas públicas. Aqui de salientar uma nota técnica, SE, CG, NFSE, número 1, detalhe o layout da nota fiscal eletrônica. O governo está fazendo a sua parte. A reforma só foi possível, na verdade, pela competência dos servidores, né, dos entes arrecadantes, da Receita Federal, complementar todo o corpo aí de servidores. A informatização é a tecnologia que vem sendo implementada também, principalmente no âmbito federal, mas claro, também no estadual, municipal, também é de se aplaudir, porque senão hoje não poderia existir split payment, cashback, tantas essas ferramentas que dependem de cruzamento de informações. E hoje a gente vê que a gente fazer o imposto de renda, a gente já tem automaticamente diversas informações cruzadas, né? Isso vai se ampliar muito mais. E Marcelo, como é que a implementação do split payment se integra nesse cronograma que você mencionou? Então, Luciana, assim como essas outras questões, em 2026, eu reitero, também o split payment começa a ser colocado em fase inicial de implementação. Ele é uma peça-chave na reforma, como eu já falei, com questão de recolhimentos de tributo e tudo mais. Então, depende de ferramentas tecnológicas, depende de ajustes, mais um motivo para as empresas, para as pessoas terem atenção às suas adequações. Agora, falando dos vetos presidenciais, agora foram 14 vetos, né, do presidente, afetando 51 dispositivos. Pérez, você pode comentar sobre os vetos mais impactantes? Olha, Luciana, um dos vetos aí bastante comentados é aquele que retirou a isenção do CBS e IBS dos fundos de investimento patrimoniais, né? O presidente entendeu, nas suas razões de veto, que não há embasamento constitucional para essa isenção. Então foi vetado. Outro veto de se mencionar é o que excluiu a responsabilidade solidária de plataformas digitais, né, quando a opção do split payment não está disponível, por qualquer motivo. Então se estabelecia aí que, nesse caso, o imposto deveria ser recolhido pelo aquele que utiliza a plataforma, e se ele não recolhesse, a solidariedade tributária seria atribuída à plataforma. Isso trazia insegurança jurídica, isso foi vetado.
Tá. E Marcelo, em relação ao veto de aplicação do imposto seletivo sobre minérios exportados, qual que é o impacto disso? Na verdade, esse veto ele tem a ver com a própria determinação constitucional que estabelece que, nesse caso, a tributação é apenas na extração. Então, na verdade, esse veto foi necessário para essa adequação. E, Pérez, como é que, na sua visão, essa reforma ela pode tornar o Brasil mais competitivo internacionalmente? Olha, Luciana, o Brasil ele se torna mais competitivo na medida em que o seu sistema tributário ele é mais harmonizado com o sistema tributário internacional. Então, o IVA é, vamos dizer, a regra, né, da tributação sobre consumo praticamente no mundo todo. O Brasil era, vamos dizer, o primo diferente. Agora ele tem o seu IVA que ele passa a ser mais apreensível pelo investidor quando ele pretende fazer negócios, realizar negócios, instalar uma operação no Brasil e se fala do sistema tributário, ele vai sentir naturalmente mais similitude com o seu sistema e se sentir mais seguro. Além disso, ele veio trazer uma neutralidade plena, né? A cumulatividade dos tributos no consumo, até dos produtos exportados, e a dificuldade que se tinha se pedir a recuperação desse tributo pago nacionalmente sobre um produto exportado, por exemplo, é que acabava trazendo um custo diferenciado para o produto brasileiro. Então, ele sendo mais, vamos dizer, havendo uma neutralidade maior, então uma não cumulatividade efetiva, né, e uma devolução mais célere que a reforma veio trazer para esse imposto que foi arrecadado inteiramente, que houve acumulação, com certeza o custo do Brasil diminui. E Marcelo, assim, a gente já falou um pouquinho como é que as empresas devem se preparar para essas mudanças, mas como é que elas podem ficar atentas na questão da regulamentação desses tributos, dos comitês, como que elas podem acompanhar isso para estar preparada para quando esse cronograma que você mencionou... Com certeza, elas têm que acompanhar as mudanças legislativas, logo a gente vai ter aprovação, a gente tem um outro projeto de PLP, de lei complementar, que vai especificar as questões do comitê gestor do IBS, e isso vai ser necessário, o acompanhamento assim que sair essa legislação, e 3 pontos fundamentais, né, para as empresas, né? Primeiro, adaptação tecnológica, 2, reestruturação de processos internos, e 3, capacitação de equipes. Então, tendo essas informações de como vai funcionar o comitê de gestor, a estruturação em cima disso é essencial. E para encerrar, qual a expectativa de vocês para os próximos anos? Começando com você, Pérez. Luciana, a reforma ela tem o potencial de simplificar e modernizar o nosso sistema tributário, mas o processo ele vai depender de regulamentações claras e uma colaboração entre governo, empresas e sociedade civil. E você? A gente está tendo uma oportunidade única agora para a gente corrigir distorções históricas, né, Luciana? Então, eu acho que tem que ter bastante comprometimento, tanto do governo, quanto, como o Pérez falou também, quanto dos contribuintes, e para garantir principalmente que esse processo de transição seja tranquilo e que a gente consiga uma tributação mais justa agora com o novo sistema a ser implementado. E esse foi o Tribcontcast, Tributário para Contadores. Se você gosta de assuntos tributários, ative o sininho para receber as notificações. Até a próxima. Até a próxima.